Autores de gramática. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou a professora Cel Marques. Selecionei 25 autores de gramática para que possamos conhecer aqueles que se dedicam ou se dedicaram ao estudo da língua portuguesa e muitas vezes não são conhecidos pelo público das letras. Sim, isso pode acontecer, infelizmente isso pode acontecer. Afinal, temos vários autores consagrados e conhecer todos não é uma tarefa fácil. Uma coisa muito importante que precisa ser mencionada aqui. Ser autor de uma gramática não faz essa pessoa necessariamente ser um gramático. Há diferenças significativas entre eles, mas não vou entrar nessa questão, pois meu objetivo é apresentar vários profissionais respeitados, sejam eles autores de gramática ou gramáticos, que escreveram suas gramáticas e deixaram um material valioso para o estudo da língua portuguesa. E para complementar, sabemos que a língua é viva, por isso é natural que exista um distanciamento entre o que é prescrito pelas normas e o que é utilizado pelos falantes. No entanto, não devemos anular a importância das regras gramaticais, pois são elas que preservam um dos nossos maiores patrimônios culturais, a língua portuguesa. Vamos começar? Se você ainda não se inscreveu no canal, peço por gentileza que você se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações. Ismael de Lima Coutinho. Ele nasceu em 1990. Sua principal obra é essa gramática histórica. O que é uma gramática histórica? É aquela que estuda a evolução dos fatos da língua desde a sua origem até a época presente. Vale lembrar que existem 4 tipos de gramática: normativa, descritiva, histórica e comparativa. A do Ismael de Lima Coutinho é uma gramática histórica, uma gramática que faz sucesso até hoje. Napoleão Mendes de Almeida. Ele nasceu em 1911. Contando todas as edições, essa gramática do Napoleão Mendes de Almeida, essa gramática metódica da língua portuguesa, chegou a mais de 500 mil de exemplares vendidos. Até hoje essa gramática faz sucesso. Outra obra dele que teve um destaque muito grande foi o Dicionário de Questões Vernáculas. Carlos Henrique da Rocha Lima, mais conhecido como Rocha Lima. Ele nasceu em 1915, foi professor no Instituto de Educação no Rio de Janeiro, na PUC-Rio e na Universidade Santa Úrsula. Eu fiquei muito lisonjeada em saber que o Rocha Lima foi professor na Santa Úrsula, pois foi lá que eu estudei, foi lá que eu me formei em letras em 1997. Eu fiquei muito feliz em saber disso. Essa gramática normativa da língua portuguesa, do Rocha Lima, é vendida até hoje. O que é uma gramática normativa? Eu falei da gramática histórica no início, agora eu estou falando da gramática normativa. É aquela que dita a forma como o português deve ser falado. É aquela gramática que dita a norma padrão da língua portuguesa. Celso Ferreira da Cunha. Ele nasceu em 1917, foi eleito para a ABL em 1987. Um fato curioso sobre o Celso Cunha. Ele atuou como revisor do texto da Constituição Federal de 1988. Essa nova gramática do Celso Cunha é um material muito vendido até hoje e muito procurado por alunos e professores. Domingos Pascoal Segala. Ele nasceu em 1920 e é autor da Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, um livro vendido até hoje, um livro muito procurado, um livro muito requisitado por alunos e professores, uma gramática exemplar que faz sucesso até hoje.
Celso Pedro Luft. Ele nasceu em 1921 e foi um nome marcante para o estudo da língua portuguesa. Além da moderna gramática brasileira, Celso Pedro Luft escreveu 2 livros que são sucesso de venda também, que são o Dicionário Prático de Regência Nominal e o Dicionário Prático de Regência Verbal. Eu sei que eu estou falando sobre gramáticas, mas eu não poderia deixar de citar esses 2 livros do Celso Pedro Luft, que são 2 dicionários de regência muito procurados e também muito vendidos. Adriano da Gama Cury nasceu em 1924, foi professor de língua portuguesa na Universidade de Brasília e na Universidade Federal Fluminense e professor de filologia românica na Universidade Santa Úrsula. Olha Santa Úrsula aí novamente. Uma coisa interessante sobre o Adriano da Gama Cury é que ele trabalhou com o mestre Aurélio Buarque de Holanda. Luiz Felipe Lindley Sintra. Ele nasceu em 1925, era português e nasceu em Lisboa. Por que eu estou citando o nome do Lindley Sintra nessa lista de 25 autores de gramática brasileiros? Porque o Lindley Sintra ele fez um trabalho escrevendo uma gramática com Celso Cunha, que é essa nova gramática do português contemporâneo. O nome do Lindley Sintra é um nome de referência para o estudo e o ensino da língua portuguesa. Evanildo Bechara nasceu em 1928 e hoje deve ter 93 ou 94 anos. Ele é autor de várias das principais gramáticas da língua portuguesa, destinadas tanto ao público leigo quanto a profissionais da área. Ele é professor titular e emérito da UERJ e da UF e é membro da Academia Brasileira de Letras. Bechara é considerado o mestre dos mestres. Estudar a língua portuguesa é ter uma gramática do Bechara ao lado. Maria Helena de Moura Neves, a primeira figura feminina da lista. Ela nasceu em 1931 e trabalha com a gramática funcional do português e suas relações com o texto. O que é a gramática funcional? O funcionalismo vê a língua como uma estrutura maleável, sujeita às pressões do uso. Um dos objetivos principais da abordagem funcionalista é verificar o modo como determinada língua é usada por seus falantes para fins de comunicação. Essa gramática de usos do português é um livro muito vendido, é um livro muito procurado da Maria Helena de Moura Neves. Ataliba Teixeira de Castilho. Ele nasceu em 1936 e é autor da Gramática do Português Brasileiro. Ele preza a liberdade dos usuários da língua e critica o apego excessivo dos gramáticos às regras. Nesta obra, A Gramática do Português Brasileiro, o autor focalizou o que se esconde por trás das classificações, identificando os processos criativos do português brasileiro. Nilson Teixeira de Almeida. Ele nasceu em 1941, foi professor de língua portuguesa e autor de obras didáticas para concursos e vestibulares. Esses 2 livros são vendidos até hoje, muito bem vendidos e também muito procurados por professores e alunos. José Carlos de Azeredo. Infelizmente, não consegui encontrar a data de nascimento dele. José Carlos de Azeredo graduou-se pela UFRJ em 1970 e, na mesma universidade, fez mestrado e doutorado, tendo como orientador o professor e gramático Celso Cunha. José de Nicola. Ele nasceu em 1947 e é professor desde 1968, sendo que de 1984 em diante ele tem dedicado seu tempo à produção de livros didáticos
voltados para o ensino da língua portuguesa. Seu principal livro é o que eu coloquei aqui, Gramática Contemporânea da Língua Portuguesa, um livro muito procurado e muito vendido até hoje. Roberto Melo Mesquita. Ele nasceu em 1946, é licenciado e mestre em letras pela PUC de São Paulo. Olha que interessante que o Roberto Melo Mesquita fala sobre gramática, sobre o ensino da gramática. Ele diz: o ensino da gramática pedagógica hoje deve ser contextualizado com a realidade do aluno, para que esse interaja e tenha uma boa compreensão. A gramática deixa, então, de ser algo inacessível e de difícil entendimento e passa a ser mais significativa ao aluno, à sua realidade. Mário Alberto Perini. Infelizmente, também não consegui muitas informações a respeito deste autor, mas fiz questão de citá-lo, pois essas duas obras, Para uma Nova Gramática do Português e Gramática do Português Brasileiro, são dois livros muito conceituados, dois livros muito procurados. Por isso, eu fiz questão de colocar o nome do Mário Alberto Perini nesta minha lista. Luiz Antônio Sacconi. Infelizmente, também não consegui informações a respeito do Sacconi. Nem foto eu consegui. Mas também não poderia deixar o Sacconi de fora dessa minha lista, pois esses livros dele, essas gramáticas dele são muito vendidas, muito procuradas e muito conceituadas. Outro autor que eu também não consegui muitas informações foi o Mauro Ferreira. Nem foto também dele eu consegui. Mas também não poderia deixá-lo de fora dessa minha lista, porque esse livro, Aprender e Praticar Gramática, é um livro muito procurado, é um livro muito conceituado. Por isso eu não pude deixar o Mauro Ferreira de fora deste meu trabalho. Hernani Terra. Ele nasceu em 1951, é professor e autor de diversos livros nas áreas de língua portuguesa. Escreveu gramáticas, livros sobre literatura, leitura e produções de texto. Esse livro, Curso Prático de Gramática, é um livro muito conceituado, é um livro muito procurado e muito vendido até hoje. Ulisses Infante. Também não consegui informação a respeito da data de nascimento dele, mas também não poderia deixar de fora, pois o Ulisses Infante, junto com o Pasquale, escreveu essa Gramática da Língua Portuguesa, que é um livro muito procurado e é um livro que eu não poderia deixar de citar nesse meu trabalho também. William Roberto Cereja. Ele nasceu em 1957. Junto com Teresa Magalhães, ele recebeu o prêmio Jabuti de Literatura em 1999, justamente com essa obra aí que eu coloquei, Gramática, Texto, Reflexão e Uso. Marcos Bagno. Ele nasceu em 1961 e é autor da Gramática Pedagógica do Português Brasileiro. Ele é professor e conhecido, muito conhecido, por defender a revisão das normas cultas do português. Entre os temas recorrentes tratados pelo autor está o preconceito linguístico, sendo ele uma autoridade reconhecida no assunto. Esse livro que o Marcos Bagno escreveu, Preconceito Linguístico, também é um livro muito vendido, um livro muito procurado, um exemplar quando se trata do assunto preconceito linguístico. Eu sei que estou falando sobre gramática, mas também não poderia deixar de citar este livro do Marcos Bagno, que é Preconceito Linguístico. Marcelo Rosenthal. Ele nasceu em 1966 e é autor da Gramática para Concursos. Ele é formado em letras português e alemão pela UFRJ,
Ministra aulas de língua portuguesa há mais de 20 anos em cursos preparatórios para concursos públicos. E é autor do best-seller Gramática para Concursos e outros livros. Marcelo Moraes Caetano. Ele nasceu em 1976, é professor de português e literatura, tem várias premiações e uma delas é na Academia Brasileira de Letras. Esta gramática que eu coloquei aqui, a Gramática Reflexiva da Língua Portuguesa, foi lançada na 14ª Bienal Internacional de Literatura no Rio de Janeiro, em 2009. E para fechar a nossa lista com chave de ouro, Fernando Pestana. Nasceu em 1982, é professor de língua portuguesa formado pela UFRJ. Essa gramática que está aqui, essa gramática aí de capa azul, é a gramática mais vendida na atualidade. E não é só para concurso público, não. É a gramática mais vendida na atualidade. Apesar do título ser a gramática para concursos públicos, essa gramática serve para todos aqueles que querem aprender a língua portuguesa, professores, estudantes, admiradores da língua. Eu, por exemplo, nunca fui concurseira e uso esse livro do Pestana diariamente como material de trabalho. E terminamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Esse seu retorno é muito importante para o crescimento do meu trabalho. Muito obrigada e até a próxima!